Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Esse é mais um podcast para todos, parte do projeto Memórias Construídas Online 2, da Via Cultural, realizado por meio do PROAC. Hoje estamos aqui com Clarissa Bonvan, violinista, professora de violino. Boa noite, Clarissa. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a gente. Meu nome é Clarissa, eu tenho 23 anos. Eu toco violino há uns 9 anos, estudo, né? Eu estudo no Conservatório do Teatro Municipal, que é a Escola Municipal de Música. Eu faço parte da classe de violinos da professora Márcia Fukuda. Já passei por orquestra, por formações diferentes, e estou aí nessa caminhada procurando aprender e compartilhar. Obrigada pela sua apresentação, Clarissa. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que é o universo orquestral, como é que funciona, o que ele é, assim. Então, parece que é realmente isso, um universo à parte, né? Eu lembro quando eu era criança, pequena, eu achava que não existia mais orquestra, que era uma coisa do passado. E é um universo, assim, mais diverso, na verdade, do que a gente acha. E quando eu digo mais diverso, eu quero dizer no sentido de você tem vários tipos de orquestra, você tem várias instituições que têm propostas diferentes. Por exemplo, existem as orquestras profissionais com grande nome, o ZESP, o Teatro Municipal. Existem orquestras semiprofissionais, então você tem a experimental de repertório, a orquestra jovem do estado, que é a estadualzinha. Você tem as orquestras jovens, você tem orquestras que são de pessoas amadoras, você tem orquestras de projetos sociais, você tem orquestras infantis. Então, você tem vários tipos de orquestra. É um universo pequeno, todo mundo se conhece e as pessoas circulam por essas orquestras, né? Então, você vai ter, por exemplo, as mesmas pessoas que lecionam nos conservatórios, que é, por exemplo, a escola Hermès Piton Jobim, né? Que é a Escola de Música do Estado, ou a municipal, que é a do município, que é onde eu estudo, ou o Instituto Bacarelli. São também as pessoas que tocam nas orquestras profissionais de grande nome, que também são as pessoas que dão aula na USP, na Unicamp, nos cursos de bacharelado em violino, não só de violino, né, de bacharelado em instrumento. E então é um universo que é composto basicamente por essas instituições de formação que preparam para a vivência nessa música que se chama erudita, né? E também esse outro tipo de caráter de instituição de formação que não é profissionalizante, que são os projetos sociais. Então, você tem Guri Santa Marcelina, você tem diversos projetos importantes que fazem um trabalho de oferecer formação em música, mas não necessariamente com um viés profissional, e esses projetos também têm as suas orquestras respectivas. Então, às vezes, olhando de fora, parece uma coisa muito mais pequena. De fato, é um mundo pequeno, é um universo restrito, que você meio que tem que entrar numa bolha, mas é uma bolha que tem vários atores diferentes. Acho que deu para ter uma noção do que é esse universo, né? Nossa, com certeza. Muito bacana. Eu não imaginava, assim, a vastidão de orquestras que existem, assim, essa estrutura toda de ter esses órgãos, aí ter esses que são de formação mais livre, todos terem suas orquestras. Não imaginava realmente como era, né? E aí você comentou agora sobre estar em debate essa questão de música erudita, né? E aí, como que se dá esse processo nas suas aulas, na sua vivência como violinista? Como que acontece? Então, eu costumo dizer que o instrumento, e aí é bem óbvio, ele é um instrumento. Então, ele é uma ferramenta. Eu posso usar ele como eu desejar. Você tem instrumentos antiguíssimos, como a rabio, que está associado à cultura árabe. Aqui no Brasil, nós temos a rabeca, que é muito tradicional no repertório nordestino. Você tem, pela Ásia, vários instrumentos de cordas friccionadas, que tem os instrumentos de cordas, como violão, guitarra, baixo, que a gente dedilha, aí a gente pode chamar de cordas dedilhadas. E aí você tem os instrumentos de cordas friccionadas, que é que você toca com arco ou instrumentos de arco. Enfim, eles não são bacana. só... tudo são as famílias das cordas, de uma certa forma, só que tem essa diferença, né?
a gente acaba associando os instrumentos de arco a uma tradição europeia, ocidental, mas não é necessariamente isso. Essa questão da gente ter o conceito do erudito e do popular em debate é uma questão de, a meu ver, relação de poder. Porque da onde vem o termo erudito? Se a gente pega num dicionário, erudito significa aquele que é muito culto, aquele que detém muitos conhecimentos, aquele que domina ofícios de alta complexidade. Você vai ter definições do tipo. E se você pega a definição de popular num dicionário, você vai ter, tipo, aquilo que é de baixo custo, aquilo que é do povo, aquilo que muitas pessoas gostam ou conhecem. Agora, eu me pergunto, quem definiu, quem escolheu o que ia ser o erudito e o que ia ser popular? Se a gente olha para o número de gêneros musicais que a gente tem dentro do que a gente chama de erudito, é um número de gêneros muito menor do que o número de gêneros musicais que a gente tem dentro do que a gente chama de popular. Então, é uma definição de nós e outros, no final das contas. Porque o popular acaba sendo todo o resto. Por isso que os gêneros populares, eles são milhares, assim, tipo, incontáveis gêneros de vários países, várias culturas, de várias épocas, eles são arrastados dentro da categoria popular, enquanto que a categoria erudita, ela tem um número pequeno de gêneros em comparação. Quando a gente olha, por exemplo, para a Europa, vamos olhar a Europa e Idade Média, a gente tinha diferença entre a música sacra e a música profana. Mesma coisa, a música sacra era música cantada na igreja católica e ela tinha uma característica estética específica. E a música profana era todo o resto. Então, é uma categoria de poder. Quem definiu o que é profano? A igreja católica. A igreja católica definiu o que era poder. Então, em algum momento da história, a classe que detém poder definiu que tudo aquilo que não era aquilo que ela consumia ou considerava de elevado valor estético era popular. Mas aí que nome a gente dá? Porque é muito difícil, porque clássico também não é um bom nome. Porque clássico é tudo, geralmente se entende aquilo que é atemporal. Então você tem os clássicos do rock, aquelas músicas que são atemporais. Porque tem várias músicas que são dentro dos gêneros que fazem parte do que a gente tem de música erudita, que ninguém conhece, assim, são totalmente desconhecidas, mas ela fica classificada dentro de erudita porque ela tem algumas características estéticas. Quais são essas características? É uma música que ela é pautada pela escrita, tem instrumentos específicos, e uma outra característica estética é que ele carrega as características estéticas da música europeia ocidental que foi registrada em partituras dentre os séculos 17 até 19, mais ou menos. Então, tudo aquilo que não tem essas características é popular. E aí é muito difícil achar um nome que se adeque a isso. Mas, assim, a minha leitura é que isso já não dialoga mais com a nossa realidade, sabe? Mas, não sei, deu para entender alguma coisa ou viajei demais? Não, deu para entender inúmeras coisas, inclusive. Eu nunca tinha parado para pensar, assim, essa questão de realmente quem diz o que é o erudito, né? E o que ele comporta, e essa questão do popular como outros. Realmente bem interessante. Você acha que essa discussão toda ela já está dentro das orquestras hoje em dia? Ou ela ainda não está? Ela está tentando entrar? Ou em que pé que está, assim, dentro de quem está produzindo hoje músicas? Eu acho que, em certa medida, ela é inevitável, mas, ao mesmo tempo, as pessoas, elas evitam ela, quase como um tabu, porque a orquestra, ela tá lutando contra a sua extinção. É meio contraditório, porque você teve um aumento de número de projetos sociais que oferecem, enfim, orquestra. Então, ao mesmo tempo que você teve essa ampliação, assim, na oferta, você tem um estilo musical, um grupo de gêneros musicais que não conseguem alcançar um grande público. Então, na hora de você cortar uma política cultural, um recurso, você sempre vai ter essa justificativa. Olha, não chega no grosso da população. Pode ter aumentado muito a bilheteria,
Mas ainda assim, se você está andando na rua e você pergunta para uma pessoa se ela já pisou no Teatro Municipal de São Paulo, tipo, tem uma chance muito, muito alta dela falar não. Então, não se pode falar sobre isso, porque isso é um argumento contra a própria sobrevivência das orquestras e a própria sobrevivência dos músicos. Não é confortável falar sobre ela, porque você estuda anos e anos e anos, sai do projeto social lá na periferia, da puta que pariu, rala pra caramba, e aí você consegue entrar no conservatório, e você entra numa faculdade, e você entra numa orquestra, você segue batalhando, e aí você vai questionar sua própria construção que te levou tanto suor e sangue, etc. Mas a grande questão é que a gente só consegue ressignificar as coisas conversando sobre elas. E aí, se ninguém quer olhar para isso, cedo ou tarde isso vai chegar, né? E está cada vez mais chegando. Esse questionamento de essas orquestras não dialogam com a nossa realidade, não dialogam com o que as pessoas ouvem. É complicado mesmo. E a gente fica um pouco sem saber para onde ir, né? O que fazer. E dentro dessa questão da cultura estar sempre em risco e ter que se reafirmar a importância de tudo, aqui especificamente na nossa conversa das orquestras, mas a gente sabe que de várias outras áreas artísticas também, queria que você comentasse com a gente um pouco onde entra a importância das políticas públicas, especificamente para as orquestras, né? A gente fechando com esse assunto. Então, eu vejo que as políticas públicas, elas são, no fim, o que viabiliza, né, tudo isso. Porque nós, Brasil, enquanto periferia do capitalismo, nós não somos parte daquele mesmo grupo que criou essa categoria. Nós fomos colonizados por parte desse grupo. E quando você vive na colônia, tudo é uma relação de amor e ódio. É que fica muito mais óbvio na orquestra, que é uma coisa que as pessoas acham lindo e quem toca acha delicioso estar no palco com 80 pessoas e as texturas, as sonoridades, os timbres. Música é afeto, né? E a gente se apaixona. Mas, ao mesmo tempo, cultura também pode ser violenta. Então, vamos criar um monte de orquestras. Não, mas espera, como nós vamos criar essas orquestras? Vamos fazer uma construção participativa com a população? Vamos entender o que a população gostaria de ouvir essas orquestras tocando? Vamos ressignificar esses instrumentos, sabe? Vamos ressignificar a sala de concerto. Não é só levar o Mozart para a quebrada, porque isso pressupõe que a gente precisa que a cultura seja levada até nós. Mas todo mundo tem cultura. Eu não preciso ir lá e levar cultura para alguém. Isso é violento, porque esse alguém já tem uma cultura, certo? Tem um texto da Marilena Chauí que é sobre gestão cultural democrática. E ela fala que não é só você oferecer, ações culturais em todos os lugares, na periferia. Por exemplo, eu vou colocar um polo de formação musical em Guaianazes. Isso não basta. Você tem que permitir à pessoa o direito de produzir e ter apoio para produzir cultura, fruir, ou seja, ter acesso a atividades culturais e formação também. E construção das políticas de cultura. Então, as pessoas têm que ter o direito de participar da construção das políticas de cultura. Esses 4 elementos, eles são um caminho para você promover políticas que só têm como ser descoloniais. Porque quando você ouve a população, e essa população é brasileira, é latino-americana, e ela tem o direito de participar da construção das políticas públicas de cultura, você necessariamente vai estar adotando um caminho de políticas que sejam descoloniais. Outra coisa, a gente precisa de recurso. É necessário entender que cultura ela é um direito humano básico. E aí, até lembrando uma coisa, assim, é que eu esqueci de falar na minha apresentação, mas eu estudo na UFABC Políticas Públicas também, paralelamente. E recentemente estava lendo para uma prova um texto da Nancy Fraser, que ela falava que existem tipos de remédios que são remédios para injustiças culturais e tem tipos de remédios que são para injustiças político-econômicas. E eu acho que um caminho assertivo para a gente poder ter orquestras que sejam
mais democráticas, mais plurais e que dialoguem com a nossa realidade, é a gente aplicar os dois, porque elas precisam dos dois. Então, quando a gente fala em remédios para injustiças políticas e econômicas, remédios de redistribuição, é você garantir a pluralidade dentro da orquestra das instituições de formação. Então, por exemplo, os conservatórios são espaços majoritariamente brancos, as orquestras são espaços majoritariamente masculinos, e aí, quando eu digo isso, não estou querendo dizer que eu quero que esse cara perca o emprego, não é isso, porque as pessoas se sentem atacadas, mas é que a gente precisa entender como a gente trata na raiz do problema para isso não acontecer, sabe? Vai doer, mas eu tenho que falar, quem sabe uma política de cota para acessar essas instituições? Quem sabe uma política de ampliação das vagas em instituições de formação, porque tem muitas poucas vagas, isso faz com que seja muito concorrido e acontece algo parecido com o que acontece no vestibular. Garantir que as pessoas que ocupam esses espaços vão ser representativas da população brasileira. E aí você garante orquestras mais democráticas e só de pisar nesse espaço, essas pessoas transformam esse espaço. Porque elas vão sentir dores e elas vão ver problemas que as outras pessoas não veriam. Esses espaços não foram pensados para elas, mas uma vez que elas pisam neles, elas vão perceber coisas que eram normais para as outras. E elas vão falar, cara, peraí, isso não é normal. E elas vão começar a questionar, e elas vão começar a movimentar as coisas, e elas vão começar também a promover transformação nesses espaços. Uma conversa no corredor, um grêmio que surge, isso já vai promovendo transformação de todo esse universo orquestral. E aí, os remédios de justiça cultural é você valorizar, é você reconhecer as culturas que foram inferiorizadas. Então, valorizar as culturas populares, as culturas tradicionais, as culturas de tradição oral e promover um diálogo que não seja de assimetria entre uma pessoa que toca violino e uma pessoa que faz batalha de rap. Mistura tudo e vamos fazer arte, sem partir de um lugar de eu vou pegar elementos do rap e eu vou colocar numa partitura e eu vou transformar em uma música. E aí vai ser super diferentão e original, ganhar uma bolsa de mestrado na Europa com isso, e o cara que, enfim, me serviu de inspiração vai ganhar porra nenhuma com isso. Isso é perpetuar mecanismos de manutenção da desigualdade, manutenção dessa perspectiva colonial, e que, portanto, esses elementos da música popular eles só ficam válidos de prestígio quando eles são incorporados dentro das características estéticas da linguagem da música erudita. Então, tem que passar por uma partitura. Tipo, não tô falando que eu não posso fazer isso, mas faz isso junto com o cara do rap, então. Você quer botar um bagulho de rap no meio de uma partitura com uma orquestra sinfônica? Chama o cara para cantar com você na Sala São Paulo, vocês compõem juntos e vocês fazem juntos o rolê. Ou você vai lá e você cola na Batalha do Rap, você bota uma orquestra lá junto e vocês trabalham juntos e vocês constroem juntos. E todo mundo ganha prestígio junto. E todo mundo é valorizado junto. E esse é um caminho de você ter remédios de valorização cultural. Porque a cultura se mistura. Não é problemático eu ter uma mistura. Então quer dizer que eu não posso mais tocar violino porque é coisa da colonização, é coisa do europeu. Lógico que não. A nossa intercâmbio cultural é sadio. O problema é quando esse intercâmbio ele vem com um juízo de valor, de um tipo de arte é melhor e o outro é pior. Então, promover esse tipo, sabe, através de editais, através de rodas de conversa, uma educação, uma formação que já conte com esse tipo de discussão dentro da formação, dentro dos conservatórios, dentro dos projetos sociais, são políticas que podem fomentar a transformação desse meio, né, dessa visão de superioridade, assim, né? E assim a gente vai estourando essa bolha. É um longo caminho, precisa bastante da participação de todo mundo, né? Para a gente ir encerrando agora, como uma última fala, uma fala final, queria que você falasse um recado ou uma dica para quem está começando agora, para quem está com vontade de entrar nesse universo ou não sabe, de repente, por onde começar, ou começou, mas ainda está um pouco perdido. Olha, eu acho que para quem está fora e é um universo pouco fechado, o primeiro passo é conversar. O universo orquestral é um universo onde muitas pessoas se conhecem. Então, se você tem interesse em entrar, por exemplo, num conservatório, tenta conversar com alguém que estuda lá, faça amizades. Se você tem menos de 18 anos,
Procure o Guri Santa Marcelina, eu estudei lá, eu recomendo, é um ótimo projeto. Ele oferece aulas gratuitas de música, de vários instrumentos. Procure saber se na sua cidade tem alguma iniciativa, uma orquestra pequena, ou se você mora num lugar que não tem nada disso. A internet é uma potência, né? Cola no meu direct, se quiser, eu dou umas dicas, ou procura professores de violino no Instagram, no YouTube. Conversar, eu acho que é o pontapé inicial. Às vezes, sei lá, a pessoa toca no metrô, você vê, é uma oportunidade, na igreja, na onde que for. Obrigada, Clarissa, por esse bate-papo, por participar do nosso podcast, por essa dica. Então, assim a gente encerra mais um podcast para todos. Como recado da Via Cultural, eu deixo aqui a dica para vocês conhecerem mais o nosso trabalho através do nosso Instagram, @Instituto Via Cultural. O nosso canal no YouTube também está lá como Instituto Via Cultural. Tem aulas gratuitas semanais de cinema, fotografia, ética e cidadania, a arquitetura e diversas outras áreas da arte. Vale a pena dar uma olhada, é tudo gratuito e tudo online por enquanto. Muito obrigada, boa noite. Obrigada.